O pecado é o salário dele, é a morte. Quando as pessoas vão pecando, sabe o que está sendo feito ali? Leiam depois Apocalipse. A alma dele está em negócio, e o corpo também. Lá no Apocalipse fala assim: ai daquela grande cidade, porque ela caiu. Os mercadores da terra lamentam sobre essa grande cidade, que mercadejava mercadorias de ouro, de prata, cinamomo, mirra. E lá na frente fala assim: e mercadorias, e fala, e corpos de homens e almas. Essa grande cidade, chamada espiritualmente Babilônia, que é esse sistema mundial sobre o qual reinam os espíritos dos ares. Aqui, a prática do pecado é algo tenebroso demais e que, lamentavelmente, as pessoas não percebem o que se passa. Paulo, numa das cartas, não me lembro qual, ele fala assim: fomos vendidos sob o pecado. Porque na medida que a pessoa peca e não se arrepende e não muda seus hábitos e não retrata-se com Deus, a força das trevas vai adquirir autoridade sobre aquela pessoa, até o ponto que ela se carrega de tanta iniquidade. Se ela morrer e tombar naquele jeito, ela não se levanta do lado do Senhor. Por quê? Porque a sua alma foi negociada. O preço do pecado é a morte. O preço da obediência é a justiça da palavra. Os irmãos entendem isso? Qual que é o grande problema do pecado? O grande problema do pecado é que a pessoa vai aos poucos se afastando. Sabe o que significa pecar? Pecar quer dizer, na acepção da palavra, errar o alvo. O alvo do homem é Deus, para onde nós devemos preferentemente caminhar. Quando a pessoa começa a se dar a prática do pecado, ela erra o alvo, e ela cumpre nela o que está escrito, que o Senhor Jesus falou: porfiai, ou seja, lute, insista, para entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. Porque, olha, a porta que leva aos abismos é muito larga, e a estrada é bem larga. Mas para entrar no céu, a estrada é apertada, e a porta é estreita, e poucos passam por ela. Os irmãos compreendem? Por que Cristo veio aqui? Nos resgatar. Sabe o que é resgatar? É tirar alguém de uma cadeia, de uma prisão, ou de uma sentença. Nós estávamos todos destinados ao matadouro espiritual. Paulo faz essa confissão: todos pecaram, todos juntamente se fizeram inúteis, não há nenhum sequer, nenhum homem que fosse achado nele a integridade tal que ele pudesse ser uma trombeta viva, imaculada, e acordar os povos. Os profetas eram santos, mas não acordavam os povos. A lei era boa, e a lei trouxe um problema, porque a lei descobriu diante dos homens a gravidade do pecado. Deus abomina o pecado. Ele não abomina o pecador, mas o pecado ele abomina. E ele quer que todo homem tenha horror ao pecado. Ele quer que o homem, a mulher, quando vai conhecendo a ele, olhe para o pecado e tenha nojo, tenha aversão ao pecado. Isso é o processo de santificação. Santificação, nós adquirimos as características de Cristo para dentro de nós, até chegar ao ponto que na nossa caminhada nós estejamos parecidos com Ele e menos parecidos com nós mesmos. Porque, irmãos, o pecado em si, mas eu posso pecar e depois me arrepender. Nós não estamos entrando nessa esfera. Tá bom, pode arrepender. A questão toda é que nós temos que ter a compreensão desse mal e nos apartarmos da prática do mal. Quando nós nos apartamos da prática do mal, nós abrimos espaço para que o bem tome conta de nós. Os irmãos entendem?
Na medida que você começa a se apegar a Cristo, Ele começa a transferir para você o que é dele, até que nós sejamos, de alguma maneira, transformados. Essa é a regeneração, porque nós somos justificados. Nós não somos justos de nós mesmos. A nossa justiça é emprestada. A nossa justiça está em Jesus.